O Facebook, nos primeiros momentos, nas primeiras horas e nos primeiros dias também, ele precisa entender quem é a pessoa que vai comprar o seu produto, ou que vai se inscrever na página de captura que você está fazendo. Então o algoritmo do Facebook, lembrando que o algoritmo ele vai aprendendo com os dados que vão sendo fornecidos para ele. Então quando você começa uma campanha, existem 0 dados. Vamos imaginar que você quer fazer a captura de leads para um evento. E por falar em evento, nós vamos ter a nossa imersão para gestores de tráfego no meio do mês de setembro. Se você quiser depois se inscrever para participar da imersão, o link está na descrição do meu perfil. Então, vamos imaginar que eu quero fazer uma campanha para captar contatos para participarem desse meu evento. Quando eu começo a minha campanha, o Facebook não sabe muito bem quem são essas pessoas. Então, ele precisa o quê? Que as pessoas comecem a se inscrever no evento para que ele entenda quem é esse público e, com isso, ele entregue um anúncio para pessoas parecidas àquelas que estão se inscrevendo. Dessa forma, ele consegue me entregar ao menor custo possível. Então, quando você começa uma campanha, o que acontece normalmente? O seu custo para a ação, seja compra ou seja captura de contatos, ele vai lá para cima, porque o Facebook não tem dados. E conforme o tempo vai passando, a tendência é que o custo para venda ou para contatos vá diminuindo até estabilizar. E por que ele diminui e ele estabiliza? Porque o Facebook começa a ter dados. Tendo dados, o Facebook consegue entregar para pessoas parecidas com aquelas que já estão se inscrevendo ou comprando, e com isso o seu custo baixa. Beleza? Então a fase de aprendizagem é a fase em que o algoritmo está aprendendo sobre quem é o seu público-alvo. Agora, algumas informações importantes sobre a fase de aprendizagem. Em primeiro lugar, a fase de aprendizagem acontece a nível de conjunto de anúncios. Ou seja, se você já faz anúncios, se você é aluno da minha mentoria, você sabe que existe a campanha, existe o conjunto de anúncios, existe o anúncio. Você pode fazer uma campanha com 2 conjuntos, o conjunto de cima e o conjunto de baixo, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Só que a fase de aprendizagem ela é relativa ao conjunto, ou seja, conforme os dados que cada conjunto está recebendo, pode ser que um conjunto saia da fase de aprendizagem e o outro ainda não. Tá? E já vamos falar de quantos dados vocês precisam para que ele saia da fase de aprendizagem. Então, lembrando que ele é a nível de conjunto de anúncios. Tá? Então pode ser que um conjunto saia da fase de aprendizagem e outro não. Então esse é o primeiro aviso que eu tenho para dar para você. E a fase de aprendizagem num conjunto de anúncios, ela surge quando você faz uma campanha ou faz uma alteração significativa no seu conjunto de anúncios. Já vamos definir o que é uma alteração significativa. Ou seja, você criou uma campanha, ela automaticamente começa em fase de aprendizagem. Mas, se você tem a sua campanha, vamos imaginar, há um mês, e ela não saiu da fase de aprendizagem, isso faz com que, se você fizer uma alteração significativa, ela volte para a fase de aprendizagem. E por que isso acontece? Porque o Facebook ele aprendeu com base naqueles dados que você forneceu. Se você vai lá e edita os dados, e já vamos falar que dados são esses, o Facebook precisa reaprender. Então ele volta para a fase de aprendizagem. Tá? E lembrando que fase de aprendizagem nos seus conjuntos de anúncios só acontecem para quando você manda o usuário para fora do Facebook, ou seja, para um site ou para uma página de captura, geralmente. Quando você está fazendo uma campanha, por exemplo, de mensagens no Messenger, ou quando você está fazendo uma campanha de visualização de vídeo, em que tudo acontece dentro do Facebook, não tem, ou pelo menos lá nos relatórios, não aparece nenhuma fase de aprendizagem. A fase de aprendizagem vai aparecer para você quando você está mandando para fora do Facebook, ou seja, quando você usa o Pixel. Então, a fase de aprendizagem ela está relacionada com o Pixel. Então, é para quando é mandado o usuário para fora do Facebook. Ok, Luciano, eu já entendi que a fase de aprendizagem é o algoritmo aprendendo, eu já entendi também que eu posso sair dela, né? E que se eu fizer alguma alteração significativa, eu volto para a fase de aprendizagem e isso pode encarecer os meus anúncios até que eu já tenha aprendido novamente. E quando é que nós saímos da fase de aprendizagem? Segundo o Facebook, eu estive lendo vários materiais do Facebook antes de produzir aqui esse Ads Class para você, é quando existem 50 conversões num período de 7 dias. Ou seja, você precisa, para sair da fase de aprendizagem, ter 50 vendas nos últimos 7 dias, ou ter 50 leads capturadas nos últimos 7 dias.
E o Facebook alerta também que esse 50 é uma estimativa. Não é 100% certo que 50... bateu 50. No 51 ainda não saiu da fase de aprendizagem. Tem algum problema? Não é por aí. Eles dizem que é perto de 50 conversões. Pode ser um pouco para cima, pode ser um pouco para baixo. Inclusive eu estava olhando uma campanha que a gente tinha aqui, ela estava com 53 conversões e não tinha saído ainda da fase de aprendizagem. Então depende, mas é perto de 50 conversões nos últimos 7 dias. Tá? Então não é nos primeiros 7 dias da campanha, é nos últimos 7. Então se você tem uma campanha que está há um mês, para o Facebook dizer que ela não está em fase de aprendizagem, os últimos 7 dias teria que ter pelo menos 50 conversões. Tá? E caso o Facebook não consiga, nos primeiros 7 dias, atingir, sair da fase de aprendizagem, ele vai mostrar uma mensagem diferente para você. Ele vai mostrar uma mensagem dizendo aprendizagem limitada. Então ele vai mostrar para você aprendizagem limitada. Mas ele vai tentar continuar a sair da fase de aprendizagem do mesmo jeito, tá? Só que passou 7 dias, ele não saiu, ele vai aparecer aprendizagem limitada. Mas ele vai sempre estar contando essa janelinha de 7 dias, 50 conversões para tentar sair. Então, assim, se você nunca fez um anúncio, talvez esteja parecendo um pouco complexo para você. Para quem já fez, é um pouco mais claro, mas não se desespere se você está começando com anúncios, porque vai ser importante você ter esta noção para quando você for subir as suas campanhas. Então, não fica por aqui mesmo que você esteja começando.